Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Fabiano Oliveira Martins e ele vai contar um pouquinho da trajetória. Bem-vindos à Academia do Posto e hoje a gente vai contar um pouquinho da história do Fabiano, uma história de sucesso. Bem-vindo, Fabiano. Obrigado, Dona Roseli. Bom dia a todos. Então, Dona Roseli, obrigado aí pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho da nossa história, de como a gente chegou, né, como a gente obteve o sucesso. Acho que falar sobre isso é importante para a gente manter o foco. Bom, lá atrás, né, eu não conhecia nada sobre posto. Eu tinha Uma uma pizzaria. pizzaria, Ah, muito sabe, bom. totalmente oposto, né, Aham. às profissões. Mas diante da pizzaria, eu fazendo uma entrega na casa de uma pessoa que eu ainda não conhecia, hoje, né, o dono da H7 Consultoria, Rafael, conhecendo ele, conversando com ele pediu para que eu fosse até o posto fazer uma entrevista. E dessa entrevista ele gostou, a diretora lá também gostou, e eu iniciei no dia seguinte lá no posto. Nossa. Desse dia em diante, vim, né, buscando conhecimento sobre tudo que o posto entrega, tudo que nós temos que fazer, fui me aperfeiçoando. Isso há quantos anos, Fabiano? Olha, há 16 anos atrás, exatamente 17 agora. Nossa, Era mês passado fez 17, que linda né? trajetória. Bacana. E assim, comecei do zero, não sabia nada, nunca tinha trabalhado em posto, Você começou como frentista? comecei como frentista. E aí você trabalhava em um posto fixo ou em vários? Não, eu tinha um posto fixo, né, no Vale do Paraíba. Tá. E esse posto eu iniciei, foi o único posto que eu trabalhei fixo. Uhum. A partir disso, 6 anos após, o fundou, né, a H7 Consultoria, o Isaac Aham. abriu, e eu saí do posto para entrar na H7 Consultoria para continuar o legado, né, que eu tive. Eu tive muito aprendizado, aprendi muito com o Isaac, ele me mostrou todo o caminho, o que que podia, o que que não podia, né? O que que daria certo, o que que daria errado. E tudo isso é de tanto que eu aprendi e acreditava e acredito até hoje, né, no potencial que o Isaac me passou, eu resolvi trabalhar com ele na H7 para a gente levar adiante para as outras pessoas também, né? Saberem o quanto dá para crescer, quanto que essa profissão é muito boa, né? As pessoas, algumas têm preconceito, mas é uma profissão linda, muito boa, porque a gente cuida das pessoas. A partir do momento que a gente está cuidando dos veículos, né, a gente faz com que as famílias cheguem bem nas casas, nos trabalhos, nas viagens e assim por diante, né? Então eu achei muito bacana replicar esse conhecimento que eu recebi de graça com muita boa vontade do Isaac. Então a gente retribuir isso às outras pessoas. Nossa, Fabiano, você tocou num ponto importante. Eu acredito que muitas pessoas têm um pouco de preconceito com essa Bastante, profissão, né? bastante. Então, eu acredito que você tenha sofrido alguns preconceitos. Me conta um pouquinho, assim, o que que fez você manter firme? Porque provavelmente, talvez a sua família deva ter falado assim: nossa, você vai deixar uma pizzaria para ser frentista de posto? Você Sim, sofreu isso? bastante, viu, dona Roseli? Bastante. Não só de família, como de amizades. Nessa época você tá novinho, né, empolgado, com as menininhas, com tudo. E quando você falava a sua profissão, você já via que o olhar mudava, né? E Sim, só que assim, eu nunca desanimei, porque independente de qualquer preconceito que eu passei, tudo que eu tenho hoje, que eu sou hoje, graças a Deus, graças ao Isaac, veio do posto. Então, assim, sim. eu tive minha casa eu comprei pelo posto, carro eu comprei pelo posto, meus filhos estudaram em escola particular, paga pelo posto. Então, é uma profissão que eu tenho muito orgulho, né? E admiro bastante. Tanto Nossa. que, se meu filho precisar, eu coloco ele para trabalhar num posto que eu sei que ele tem futuro se ele levar a sério. Sim. E é interessante, pessoal, porque muitas pessoas não dão valor, mas é uma das categorias que você consegue ter uma trajetória de trabalho bem profissional, bem interessante. Então, você pode começar como frentista, até o Isaac começou como palhaço de posto e hoje ele Exatamente. é multiempresário. Então, e muitas pessoas, eu acredito, que não conheçam isso, não conheçam a profissão e talvez por isso que não dão valor.
Então, assim, a Academia do Posto, Fabiano, é justamente para isso, para mostrar para as pessoas o quanto essa profissão, ela sim é valorizada em termos Gratificante. salariais, em termos de crescimento profissional e, acima de tudo, ele leva para as pessoas uma coisa que o pessoal não percebe, segurança. Porque outro dia até estava comentando, Fabiano, vê se faz sentido para você. A partir do momento que você faz um bom atendimento para um cliente, você vê o pneu, vê o óleo, né? Coloca o shampoo no para-brisa. Ou seja, a probabilidade dessa pessoa não sofrer acidente é muito grande, não é? 100%. Como a senhora mesma acabou de falar, todos esses itens e alguns outros que a gente verifica também, né, tanto no posto quanto na troca de óleo, são itens de segurança importantíssimos, que se nós não olharmos, a gente pode ficar na rua, numa estrada sem iluminação, com perigo, sem proteção alguma, e fora outras coisas que podem vir a acontecer, o carro pegar fogo, né, estourar Sim, uma parte mecânica. Então, assim, são coisas muito importantes que a gente cuida, que com esse carinho, com uhum, essa segurança, as pessoas conseguem atingir a viagem tranquilamente. E onde a perfeito. gente não faz uma manutenção preventiva, é onde a gente fica às vezes chateado por não conseguir cumprir o percurso. Sim. Só que às vezes as pessoas não percebem isso, não é Não, isso, Fabiano? não As percebem. pessoas não percebem que Não, elas, de certa forma, elas deixaram de sofrer algum acidente, deixaram de passar por alguns perigos, justamente por esse cuidado que às o vezes um frentista. frentista deu. Exatamente. O frentista, ele chega a ser como um anjo, né, na vida das pessoas, porque as pessoas chegam ali, às vezes, correndo demais para abastecer, não quer olhar um óleo, não quer olhar uma água, não quer olhar um radiador, né? E acaba fazendo a viagem, às vezes, ficando na estrada, sendo que, às vezes, com 2 minutinhos, 3 minutinhos a mais, ele deixa o frentista fazer, né, a profissão dele, que ele faz com muito carinho, muita dedicação, e evita qualquer, né, acidente que ele possa ter lá na frente. Uhum. Acho que é muito importante. Tem que ser mais valorizada essa Sim. profissão. Ela é muito boa, muito boa. E um outro ponto que eu gosto de falar muito pro pessoal é o seguinte: os frentistas ou outros profissionais do posto de gasolina são profissionais que movem o Brasil. Exatamente. Você concorda com isso? Porque assim, se você está comendo em casa, se você recebeu o alimento em casa, provavelmente Um tem um caminhão frentista por entregou, trás. uma moto levou, um É, carro levou. exatamente. Então, sem eles, o Brasil para. Para, exatamente. E as pessoas às vezes não dão essa importância. Olha para a senhora ver como que é importante, né? Nós atingimos aí pandemia, outras coisas também que o Brasil para. E Uhum. o que que não para, gente? É farmácia, alimento e posto de combustível. Esses três segmentos, pode for e acontecer o que for, nós estamos ali sempre ativos. Até uma vez eu comentei assim, o bombeiro ele salva vidas, mas se ele não tiver o frentista por trás para abastecer, Ele não consegue ele não vai levar conseguir o a caminhão para ajuda apagar o dele. fogo. Exatamente. É muito interessante. E aí, contando um pouquinho mais a sua trajetória, como que você fazia para ir se aperfeiçoando na profissão? Olha, o meu primeiro mês foi engraçado, porque, como eu disse, nunca tinha trabalhado em posto. E aí eu sempre fui curioso e sempre gostei, né, de Uhum, vender e de fazer as coisas diferentes. Então eu peguei o produto mais simples que existia no posto, que era o limpa-vidro, o shampoozinho, aham. e esse eu deixava de monte nos meus bolsos. Deixava em tudo quanto era Ah, bolso e tinha é? shampoozinho. Então todo carro que eu atendia, eu ofertava um shampoozinho. E eu ficava, quando não estava atendendo, atento em quem estava atendendo, o que que ele falava do óleo, como que ele falava de um aditivo, para mim ir gravando e pegando o jeito de poder oferecer, né? Aham. E tanto que eu me aperfeiçoei tanto no limpa-vidro que eu vendi uma caixa fechada para uma mulher. Ela Nossa, gostou tanto da minha explicação que, em vez de comprar uma, ela comprou uma caixa fechada com 24. nossa, Eu lembro desse dia como se fosse ontem, porque ficava o meu gerente sentado na guia assim do posto, com mais três frentistas rachando o bico, porque eles não estavam acreditando no que estava acontecendo. E foi verídico, foi muito legal. sim. A partir do segundo mês em diante, aí eu foquei em todos os produtos, porque eu já tinha todas as orientações e consegui entender mais dos produtos. E aí eu
comecei a vender de todos os tipos. Aí eu Uhum. comecei a olhar bastante capô, abrir, olhar óleo, olhar radiador, começar a executar os trabalhos de cortesia que nós oferecíamos no posto. E foi aperfeiçoando cada vez mais. Graças a Nossa, Deus estou aqui hoje onde eu estou por causa do que eu fiz lá atrás. que legal. Falando em shampoozinho, né? Quem já não passou por isso de estar viajando à noite e aí garoa e tal, aí você tem que colocar o Para-brisa para para-brisa funcionar. e aí tem os mosquitinhos que embaça tudo e você não enxerga nada, né? Olha o perigo. Embaça e sem contar ainda quando você pega numa estrada de pó e junta aquele barro no vidro, quando joga um pouquinho de água que faz aquela marca marrom, né? Aí se Nossa. você não tem realmente uma água com um shampoozinho lá adequado, vai ficar aquela marca por um bom tempo e às vezes você consegue até não enxergar a estrada Uhum. devido à sujeira no vidro. Só uma curiosidade, tá? Que eu não conheço. O shampoozinho também, ele ajuda a manter aquela borrachinha do limpador? Sim, porque ele é um shampoozinho neutro, tá? Ah, Ele não resseca a borracha, não agride a pintura do carro e hidrata, né? sei. Para que ela dure por mais tempo. Tem gente que coloca Detergente. detergente. A não ser que seja o neutro, Uhum. né? O Aham. neutro pode usar, mas se for o normal, ele não vai atrapalhar na borracha, vai Tá. limpar o vidro, mas ele vai agredir a pintura do carro, deixando marcado. Entendi. Então tem que tomar Mancha cuidado. mesmo, tem que É, tomar e cuidado. dependendo também, porque às vezes a gente compra produtos e a gente não sabe Não realmente sabe a como que é. É, procedência, exato. exatamente. Então tem que tomar cuidado. Geralmente a gente tem que optar sempre para as marcas mais conhecidas, que a gente Uhum. sabe que trabalha com verdade, com transparência, né? Uhum. E hoje, o Fabiano, ele é diretor da H7. E hoje ele é responsável por vários clientes, né? Sim, corretamente. E aí eu gostaria que você me falasse um pouquinho para mostrar para o pessoal como que foi essa trajetória, como que você passou de frentista, você foi por aqui consultor, como que foi? Me conta um pouquinho dessa trajetória. Então, eu peguei todo o aprendizado no posto, né? Tá? Durante 6 anos, fui me aperfeiçoando em tudo que a gente precisa fazer num veículo para que a gente consiga passar à frente, né, para as outras Uhum. pessoas. Feito isso, eu comecei a trabalhar na H7 Consultoria, que é uma empresa especializada, né, em postos de combustíveis, dando treinamento para os outros frentistas poder levar excelência a todos os carros. E com isso foi vindo a graduação. Eu fui conseguindo multiplicar o meu conhecimento. Com isso, o Isaac percebeu que eu tinha que ter uma promoção, subiu um pouco de nível e assim eu venho fazendo nesses 16 anos já que eu estou trabalhando com ele, buscando sempre aprender mais, né, para Uhum. entregar um pouco mais e colher mais também. Sim. Gente, olha que interessante. Ele aprendeu toda a parte técnica observando o outro, né? E aí depois ele foi aperfeiçoando junto com alguns conhecimentos técnicos, né, que você estudou junto com o Isaac. Exato. E aí, um outro ponto interessante é que aí ele teve que fazer o quê? A partir de um certo tempo, ele teve que fazer a parte de gestão de pessoas. E como que foi esse processo? Porque a parte técnica a gente sabe que é muito mais fácil, né? Sim. Quando a gente lida com pessoas, é um pouco mais complexo. Como que foi essa mudança? O que que você teve que fazer? Você foi Radical. buscar, você teve que buscar muita ajuda, talvez com o Isaac. Como o Isaac é um bom treinador, acredito que ele tenha tido muitos cursos para você, te tenha Sim. dado muitos cursos. Além dos cursos, né? A gente acompanha a Academia do Posto, sabe que tem todos os tipos de cursos que a gente precisa, tanto para lidar com pessoas, com produtos, serviços, a gente consegue achar lá na Academia do Posto. Mas além dos cursos, eu já vim de um aprendizado muito grande diretamente com o Isaac, sendo liderado por ele, né? Uhum, Então eu observava muito o jeito que ele falava comigo, como ele falava com os nossos amigos de trabalho, e eu fui guardando isso para mim ter esse carinho quando eu uhum, falar com alguém e não ser arrogante, não ser agressivo, né? E também não ser bobo, porque a gente sim, tem que ter um cuidado de não ser muito, mas também não pode ser pouco porque senão a gente também não tem um respeito da equipe, né? uhum, Então acho que essa parte, né, de lidar com as pessoas, né, nessa gestão foi um pouco mais árduo para mim chegar no nível que eu estou hoje, mas graças a Deus, né, eu também sou uma pessoa muito calma, muito pacata, muito uhum. verdadeiro, né? Quem me conhece sabe, eu não tenho mentira no que eu falo. Eu gosto de ser bem transparente e isso ajudou bastante.
porque com o meu jeito de ser e com todo o aprendizado que o Isaac me passou, eu consegui replicar isso na minha gestão. Que legal. E uma das especialidades que nós temos aqui é sobre inteligência emocional. Então a gente dá muito treinamento Sim, disso. E foi bem interessante que eu não conhecia muito a área, né, de postos de combustíveis. E quando eu me deparei, que eu trabalhei em multinacionais, quando eu me deparei que vocês tinham todo esse tipo de treinamento, assim, confesso que eu fiquei assustada. Mas foi um assustado positivo, eu fiquei muito feliz, é porque a né? gente não espera isso, né, É, em determinados locais, né? exatamente. E foi muito interessante, foi uma coisa bem gratificante Bacana. de ver. E aí, assim, com relação a essa parte de lidar com pessoas, com essa parte de você comunicar, toda essa parte de comunicação, isso é treino, não é? Bastante. Constantemente, dona Roseli, porque assim, quando a gente pensa que nós estamos prontos, tem uma novidade. E se a gente não acompanhar, a gente não consegue replicar e passar adiante a gestão completa. Então a gente tem que estar sempre buscando mais informações, mais conhecimentos para a gente se aprimorar. Porque as gerações mudam. Mudam bastante. Então muda as pessoas, a forma como elas pensam, muda bastante. Sim. E eu acho que é exatamente isso. E nesse sentido, você continua fazendo isso, você continua indo atrás, buscando mais conhecimento, lendo mais. Olha, e a Sara falou uma coisa legal agora, lendo mais. Eu não gostava de ler, não vou mentir, eu não gostava. É algo que, assim, ao meu ver, antigamente, né, eu perdia muito tempo e eu não conseguia absorver as coisas. Mas de tanto conversar com Isaac e ver que realmente tudo que a gente precisa, todas as respostas estão nos livros. Então, depois disso, eu comecei a ler bastante, procuro ler os livros sobre gestão, sobre pessoas, né? Para a gente conseguir estar aperfeiçoando e buscando cada vez mais a excelência. Perfeito. E uma coisa interessante que eu queria até perguntar agora para você. A gente falou muito dessa parte de carreira, de evolução. E uma das coisas que a gente vê nos profissionais de postos de combustíveis que dificilmente tem uma crise, dificilmente alguém que trabalha correto fica sem emprego. Não fica. Não, né? Não fica. É assim, a área de posto, como nós falamos no início, né? Ela tem um preconceito e então, devido a isso, a demanda de funcionários bons é Uhum. difícil. Então, aquele pessoal, aquelas pessoas que trabalham corretamente, né? Que buscam sempre entregar o seu melhor, buscar mais conhecimentos, para não ficar estacionado também apenas de como entrou no posto, essas Sim. pessoas são muito requisitadas. Não querendo ser melhor que ninguém, mas quem trabalha direito sabe, hoje, se nós sairmos de um posto no dia seguinte, a gente já está empregado novamente. Nossa, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade essa história, que muitas pessoas vão, quer dizer, donos de posto, vão em postos concorrentes, e aí, se ele é bem atendido por um frentista, ele volta e oferece um serviço, Faz a proposta. faz a proposta. É isso mesmo? Frequentemente acontece isso com os frentistas, com os consultores da H7. Por onde nós passamos, sempre tem o assédio, né, Aham. dessas pessoas querendo buscar essa qualidade de mão de obra que está difícil no mercado. Nossa. Então, pessoal, fique atento a esse canal porque tem muita coisa, a gente ensina muita coisa aqui e a gente vai trazer aqui histórias verdadeiras. Exato. E aí, para fechar um pouquinho essa entrevista aqui, se deixar, fica aqui a tarde inteira com o Fabiano. Mas assim, para fechar essa entrevista, eu queria que você me falasse um pouquinho como que foi a mudança, a sua família percebeu a sua mudança, como que é hoje, porque você falou que recebeu preconceito no início. E Sim. hoje, como que tá? Olha, hoje, graças a Deus, sou muito aceito aonde eu chego, né? Qualquer familiar, amigos da época também, todos eles respeitam e valorizam o que eu sou hoje pela minha profissão, como eu cheguei até aqui, né? Que eu vim lá de baixo Uhum. e hoje em dia para carregar, né, esse fardo no peito com orgulho, eu sofri bastante, mas graças a Deus hoje não tenho preconceito nenhum. Muito pelo contrário, as pessoas admiram o trabalho. Que legal. E aí, se você tivesse que dar talvez um conselho para os jovens de hoje, que eles estão decidindo que profissão seguir, o que que você diria? Olha,
digo para vocês o seguinte: entrem no posto, trabalhem como frentista e dê o seu melhor. Só que não estacione. Busque o crescimento, busque conhecimento. Porque de frentista você pode virar um líder, você pode virar um gerente, você pode virar um supervisor, até mesmo o dono. Tá? Só depende de você. Dá o seu melhor. Nossa, muito legal, viu? Fabiano, obrigada. Isso é uma Obrigada por honra. esse tempo. Adorei falar com você e a sua história é maravilhosa e ele inspira muita gente. Então, pessoal, acompanhe o canal e olha, o Fabiano realmente, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer, ele é uma pessoa excepcional. Pessoal, muito obrigada. Se inscreva aqui no canal se gostaram do conteúdo. Coloque as notificações e sempre estaremos dando vídeos novos, tanto de cursos, como também de palestras e também no podcast, tá bom? Um Obrigado. beijo!